No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea pela TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível também pela internet, tvguarulhos.tv.br. E atenção, participe ainda hoje do sorteio de um chuveiro. Isso mesmo, você que faz tempo que não toma um banho alegando que seu chuveiro está velho, aproveite, vai ganhar um chuveiro em casa via Sedex. Participe, 2451-2121, 2459-2727 e mande sua mensagem, seu WhatsApp para participar do sorteio de um chuveiro, 99-507-6900. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca, Claro, Vivo e Oi fecham acordo para comprar TIM. Olha, eu não sei qual é a pior, mas todas deixam a desejar. Eu, particularmente, não comemoro essa notícia. A TIM vai deixar de existir e, a Claro, a Vivo e a Oi vão absorver. Eu preferiria que viesse um grupo internacional, né? Mas São Paulo começa a ação por IPTU mais alto de imóvel ocioso. Justo, acho bem justo. Candidatos com dívidas pedem socorro a Dilma. O que chama atenção, o candidato do PT em São Paulo, a governadora Alexandre Padilha, deve a bagatela de 30 milhões de reais. Como é que ele vai pagar isso, hein? Difícil, hein? O Estadão, o Estado de São Paulo circula destacando: PSDB pede ao Tribunal Superior Eleitoral auditoria na eleição presidencial. Olha, nada mais justo. Eu já vi recontagem de votos em vários países. Integrantes do PT discordam, criticam, mas é um direito de todo partido, de qualquer candidato, pedir recontagem de votos. Quem sabe, se estiver tudo certo, não há o que temer. Bolsa sobe, dólar cai após Banco Central elevar juros. A agiotagem oficial adora juros altos, né? Foi só o Banco Central elevar os juros, a bolsa subiu e o dólar caiu. Campinas vai reutilizar água de esgoto. Essas são as manchetes do Estadão. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos, destaca: Guarulhos será líder mundial em saúde animal em 2015. Combate-bocas e vereadores fugindo do voto. Câmara aprova pacotão, Roberto Samuel. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. É verdade. Ontem havia sessões ordinária e as extraordinárias. Esses três projetos foram votados nas extraordinárias, depois de muita discussão, bate-boca, desentendimento e até reunião na sala do presidente. E até troca de ofensas, já vamos falar a respeito. O Tricolor vence Virgílio Rocha, mas leva susto, bom dia. 2-0, né? 2-0. Mas venceu. Pô, com 2-0 levou um susto ainda? Bom, outro destaque da Folha Metropolitana, líder, entre aspas, né? Some, moradores desabrigados do Jardim Marilena reclamam dinheiro. Algum picareta, pilantra, safado, ordinário, enganou moradores, dizendo que estava tudo certo, pode construir aqui à vontade, e deu no que deu. Segundo informações, eram duas mulheres conhecidas, inclusive uma bem conhecida, que eu até conheço uma de nome já há um bom tempo. Infelizmente foram enganados. Não frequentava a Câmara, não? Não, mas tentaram fazer parte dela. Isso há alguns anos atrás. E a notícia triste, né? Desde ontem à tarde, né? Eu e Roberto Samuel fomos obrigados até a divulgar em primeira mão nas redes sociais. E tivemos até que rever, até porque a família ainda não tem conhecimento, mas o jornalista Jair Galhardi morre em São Paulo. Jair Galhardi, eu o conheci nos anos 80, em 1986. Jair Galhardi, jornalista. Ele chegou a ser... Eu o conheci ainda, ele era carteiro, ele trabalhava nos Correios. Caramba. Sempre ligado ao esporte amador de Guarulhos, né, Virgílio? Sim. E gostava muito, tinha um amor muito grande pelo esporte, né? O Jair era carteiro, estudante de jornalismo em Mogi das Cruzes. Chegamos a trabalhar juntos na saudosa Folha Guarulhense.
E depois trabalhamos juntos também na Rádio Líder, né? Na época o Radar de Notícias era pela Rádio Líder. Saudoso Jair Galhardo. Eu me lembro de uma frase, viu? Eu até publico hoje na minha coluna. Ele falava sobre esportes, Roberto, e terminava com uma frase de efeito. Teve uma que ele disse que teve uma repercussão imensa na cidade. Eu gosto dela. E ele disse o seguinte: a esperança é a última que morre, mas morre. Descansa em paz, Jair Galhardo. Ele deixa a esposa e 2 meninas lindas. E muita saudade, hein? E muita saudade. Muita saudade. Impressionante a repercussão ontem nas redes sociais. E vamos relembrar, o velório está sendo até agora, né? No cemitério Vila Rio de Janeiro. Exato, o sepultamento está marcado para as 11 horas. 11 horas. Olha, e ele era um crítico ferraz, ele não se curvava, as ideias dele, ele sempre as defendeu. Chegaram até há muitos anos oferecer vantagens para ele amenizar o discurso, mas ele sempre foi muito crítico ao Partido dos Trabalhadores, foi candidato a prefeito pelo Prona. Ao Pascoal Tomeu também. Viu? Ao Pascoal Tomeu, ele sempre foi muito crítico, um grande sonhador, quis ser cantor, gravou disco, ele conseguiu fazer, pelo menos tentar tudo que ele queria, ele sonhava, ele tentava. Inclusive, ele tinha um projeto muito interessante lá nos anos 90, no Jardim Bela Vista, que ele abria oportunidade para os cantores. Ele realmente era um sonhador e um batalhador. Eu me lembrei agora que eu tenho um CD autografado pelo Jair Galhardo. Tem um CD lá de casa com o Jair e... O marido de verdade, né? É verdade. E é o seguinte, ele... Foi criado... Bom, minhas filhas são apaixonadas por ele desde pequenas. Ele sempre foi muito carinhoso com as crianças. Um cara fantástico, realmente. Saudade, Jair Galhardo. Descanse em paz. Amém. Fala, Virgílio. Pois é, bom dia a todos. A Prefeitura de Guarulhos, né, já preparou um esquema especial para os dias 1º e 2 de novembro para receber os visitantes dos cemitérios públicos na cidade, reforçando a segurança e buscando coibir ações ilegais como trabalho infantil e comércio irregular. Além do reforço na segurança, haverá alterações em linhas de transporte coletivo e desvios de ruas. Cerca de 80 mil pessoas estão sendo esperadas nesses 2 dias. Missas e apresentação de música sacra marcam o dia de finados, com destaque para a entrega da Capela São Judas Tadeu, no Picanço, com missa do bispo Dom Edmilson, que será realizada às 7h30. No domingo, serão celebradas missas no cemitério São João Batista, às 8 horas da manhã, na necrópole Campo Santo, Vila Rio, às 9h, 11h, 13h45 e 16h30, no cemitério São Judas Tadeu, às 7h30, 11 horas e 15 horas, no cemitério Nossa Senhora do Bom Sucesso, às 8, 10, 14 e 16 horas. Virgílio, São Judas Tadeu é no Picanço, é isso aqui na Timóteo? Exatamente. Eu me lembro que havia uma expectativa muito grande pela reforma da Capela de Velório, seria isso? Eu espero que sim. Que era horrível. Sim, é que inclusive a pessoa não tem a capela em cima e dos lados, né, tem alguns velórios separados, né? E realmente estava em reforma a parte superior, a de baixo já estava reformada. Há muito tempo, né? Porque também a capela de velório era um calabouço, né? Era uma masmorra, era horrível, horrível. Espero que tenham melhorado. Me perdoem a sinceridade, para mim o Dia dos Finados virou uma data comercial, né? Bem comercial. Aliás, como tudo no Brasil, né? Tudo. Data comercial para vender flores, cobrar o flanelinha, aumentar o preço do estacionamento. Eu acho que as pessoas serão eternas enquanto forem lembradas. Eu acho que seus entes queridos, você tem que pensar, relembrar todos os dias. Não é uma data, você não tem a obrigação de ir no cemitério, não, sabe? Não pense nisso, não, viu? Não pense dessa forma, porque, de certa maneira, há uma exploração comercial em torno disso. Pedro, deixa eu destacar, só que hoje é dia 31 e o pessoal que também nos ouve em São Paulo e gente de Guarulhos que trabalha em São Paulo, vale lembrar o seguinte, que o feriado do Dia do Servidor, que foi dia 28, o Estado transferiu para hoje. Então, tem muitas repartições públicas estaduais que não estão funcionando. Inclusive em Guarulhos. Inclusive em Guarulhos. E tem algumas repartições municipais do município da capital paulista que não estão funcionando também. Na capital também? Exato. Então, é bom o pessoal pegar algumas informações antes de ir para São Paulo. Dia de Todos os Santos? Exatamente. Hoje é dia de São Nunca. Ora, para coibir... São Nunca é amanhã, desculpa. Dizem que é o dia dos homens, né? Dia de Todos os Santos. Mas é amanhã, não é hoje não. Dia de São Nunca também? É São Nunca também.
E para coibir o comércio irregular, funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano farão a fiscalização externa no dia de finados. A Secretaria de Assistência Social promoverá uma ação a partir de hoje até domingo, de abordagem e sensibilização contra o trabalho infantil nos cemitérios, em estabelecimentos comerciais e prédios públicos próximos. Bom, depois do intervalo, nós vamos falar sobre os projetos aprovados ontem na Câmara Municipal. Muita discussão, ofensas entre vereadores. Eu vejo aqui na Folha Metropolitana hoje uma crítica ácida do presidente Soutur ao vereador Elmer Japonês. Ele afirmou que Elmer é o vereador mais despreparado de Guarulhos e que a Câmara está cada vez pior. Alguém discorda? 2 minutos para mim, depois dessa, só um cafezinho. Atenção, hein? Sorteio ainda hoje de um chuveiro. Você que reclama do seu chuveiro há muito tempo, participe. Você vai receber em casa via Sedex. 2451-2121, 2459-2727. Mande seu torpedo, seu SMS, seu WhatsApp para o celular vivo do Radar. 99-507-6900. 2 minutos. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 13 minutos, 7h13. Chega uma correção aqui via WhatsApp, Virgílio Rocha. O Cláudio do Jardim Paraíso fala: bom dia, o jogo de São Paulo foi 4-2 e não 2-0. Tá certo. Facinho de confundir, hein? Meia culpa, meia máxima culpa. E muita culpa, hein? Ele falou meia, só a metade do jogo. O Roberto entendeu? sabia, não me corrigiu na hora. Não, eu realmente. É um prazer de te ver errar. Como é que foi? Comenta aí. O São Paulo estava com 2-0, Roberto. E aí o seu... Virou. Não, quase Encostou, né? encostaram, e aí Empataram. o São Paulo deu uma deslanchada. Fez um trabalho bonito. Aliás, agradecer o telefonema do Dr. José Mário, que está querendo participar do nosso... Aliás, ele Concurso, fez uma né? boa observação. O chuveiro que nós vamos sortear ainda hoje, você vai receber via Sedex na sua casa, sem trabalho, o chuveiro vem sem água. Água é com o governador, com Exatamente. a chuva, com São Pedro, sei lá. Aliás, eu não aguento mais, todo dia eu vejo os telejornais. Claro, vai chover. A meteorologia, vai chover hoje à tarde no sistema Cantareira. Ontem, juro que eu pensei que estava vendo o programa do dia anterior. Eu falei, não, isso aí a previsão foi de ontem. É. Mas o que é? Então, até, eu já desconfiado de pesquisa eleitoral, agora é meteorologia também. Será que estão, de certa maneira, manipulando a meteorologia? Também? Também. Aliás, agora, o que você me dizia, Roberto? É impossível fazer a recontagem? É impossível fazer a recontagem. A questão é eletrônica, sempre vai dar o mesmo resultado. Não. Mesmo resultado. Pois O que é, porque- pode ser feito é tentar comparar o número de votos com as cartilhas assinadas. Isso prova o quê? Não, mas existem as filipetas das máquinas, não é isso? Ué, estão jogados um monte fora. Pois é, mas tem lá como imprimir de novo, lógico. Opa. Me parece que era só Olha pode só, imprimir duas onde vezes. está a notícia aqui? Tem uma cidade em que em Içara, Santa Catarina, uma urna quebrou no primeiro turno e os 287 votos dela sumiram. Um candidato tucano a deputado estadual, nascido na cidade, julga ter perdido a eleição por isso e pediu perícia na urna. Com razão. Aceita pela justiça. A justiça vai periciar a urna. Vejam só, o eleito, quem foi eleito, é um deputado do PSDB também. Quer dizer, se o deputado reclamante tiver razão, ele ganha a vaga, o outro perde a vaga. Exato. Agora, tem que haver uma perícia, tem que haver uma maneira, Não existe. mas tem que haver. Olha, o que eu defendo e várias pessoas também defendem é o seguinte: existe a urna eletrônica normal. Do lado tem uma impressora. É o sistema na Venezuela. Exato. Você digitou, ele marca no papel, você não tem acesso físico ao papel. Quando você confirmar, corta-se esse papel cai dentro de uma urna lateral. Então, se houver algum problema, existe uma fórmula de você conferir. Do jeito que existe, hoje não dá, é impossível. Mas aqui a justiça determinou uma perícia, deve haver alguma maneira. Bom, alguns técnicos devem saber como. Já não é comum, você apaga um vídeo no seu celular, uma gravação, os técnicos recuperam. Sim. Então, agora, na Venezuela, apesar de todas as críticas, até observadores internacionais elogiam o sistema, que é informatizado com impressão.
E quando o Maduro venceu a eleição, a oposição nem tentou fazer uma recontagem e o Maduro deixou à vontade. Se quiserem recontar os votos, fiquem à vontade. Interessante, né? Olha, é a coisa mais... até hoje eu não entendi, por favor. Ninguém conseguiu me explicar por que não se colocar uma impressora do lado. Se dá problema, as urnas também dão problema. Então, olha, na verdade, nós inventamos um sistema que é limpo, rápido, na teoria maravilhoso, mas que é muito duvidoso, né? Seria melhor a morosidade. Os americanos não aceitam. Bom, por que os americanos não aceitam? Porque pessoas tão avançadas em outros países... porque são avançados. Talvez seja isso, hein? Teve cidade que recorreu a voto manual, né? Porque a urna perfou. O voto manual, na verdade, eu me lembro quando a eleição era por voto manual, havia muita fraude na hora da apuração do ser humano, né? Havia muitas fraudes intencionais, muitas fraudes. O que era o escrutinador, né? Tinha um escrutinador? Ficava na urna? Mas o principal era o cara que fazia o mapa. O mapa da urna era terrível. Né? Tinha tanta reunião aí em hotéis. Em banheiros. Fala, Virgílio. Vacinação contra pólio. Entre os dias 8 e 28 de novembro, os postos de saúde do país vão vacinar as crianças com idade entre 6 meses e 5 anos de idade contra a poliomielite. No mesmo período, crianças de 1 a 5 anos receberão a vacina contra o sarampo. A imunização contra a polio oferecida em novembro é uma dose do reforço anual, dada mesmo a quem está com o cartão de vacinação em dia e será ofertada em gotas. Ô Pedro, deixa eu também registrar aqui que também morreu Walter Santana de Almeida, conhecido como Frangão. Ele foi vereador entre 1997 e 1983. O corpo dele foi enterrado no... 1977 até 1983. O corpo dele foi enterrado no cemitério São Judas Tadeu, ali no Picanço. Os motivos da morte não foram divulgados. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, conhecia de nome. Dizem que ele era muito popular, assim, bem bolachão mesmo, bem simples, mas que era muito trabalhor. Fica aí o registro. Bom, Roberto, vamos falar da sessão ontem na Câmara, né? As suas impressões, foi uma sessão tensa? Muito tensa, muito complicada, com muitas variáveis e eu acho que acabou dando o correto e sem grandes repercussões. Bom, vamos lá aqui. Os vereadores também aprovaram, além de reajustes, os salários vão de R$10.500 para R$15.000 aproximadamente. Estou arredondando os valores aqui, tá certo? Muito bem. Os vereadores também mudaram a estrutura da Câmara para cumprir determinação judicial. Eles reduziram 3 cargos comissionados. Quantos são atualmente, você sabe? Não. Bom, eu acho que eram 16, não eram? Por aí, 15, 16. Bom, diminuíram... Num setor específico, você está falando da presidência da Câmara, das diretorias, né? Não, estou falando dos cargos comissionados. Dos vereadores. Dos vereadores. E não, vai de 10 até 15. Até 15, conforme a faixa salarial, conforme o cargo. Mas a partir de 10 você tem que especificar por que você está pedindo aquele cargo a mais. Muito bem. Aí o vereador Celestino disse que é um absurdo comissionados com bandeiras e partidos políticos nas ruas. Aí o vereador, líder do governo, Samuel Vasconcelos, do PT, disse que a tática pode ser imoral, mas não ilegal. Que argumento foi esse, vereador Vasconcelos? Imoral? Eu prefiro acreditar que aquele cidadão comissionado está lá empunhando a bandeira de um partido porque quer. Eu gostaria muito de acreditar nisso. Deixa eu tentar explicar mais ou menos como é que foi esse argumento do vereador Geraldo Celestino. Quando começou a se discutir a questão salarial, a questão de regularizar os comissionados, Geraldo tem o seguinte pensamento: é necessário o vereador ter esse salário correto e reajustado corretamente e ter a sua assessoria para não depender de cargos na prefeitura. Ele diz que o vereador não pode aceitar cargos na prefeitura. Por isso que ele tem que ter o seu gabinete corretamente montado com salário compatível com o trabalho que ele faz. E aí ele até defendeu lá o seguinte, de que alguns vereadores que não quisessem esse tipo de reajuste, que abrisse mão
dos cargos na prefeitura. E aí a coisa pegou fogo. Olha, eu me lembro quando o Pascoal Tomeu assumiu em 1989, ele assumiu antes como interventor, mas como prefeito em 89, né? Eu era chefe de gabinete na Câmara Municipal. Eu me lembro que a estrutura era a seguinte: cada vereador tinha direito a 6 cargos, meia dúzia, 6 cargos, e podia requisitar no máximo 2 funcionários da prefeitura. Então a estrutura ficaria no máximo em 8, né? Agora, nos últimos tempos, os vereadores vêm defendendo o seguinte: olha, vamos aumentar a nossa estrutura para não dependermos de cargos na prefeitura. Na verdade, está acontecendo as duas coisas. Estão aumentando a estrutura de cargos, e o vereador Celestino tem razão, e alguns vereadores, além da estrutura de seus gabinetes, ficam recorrendo à estrutura da prefeitura. Olha, Né? E muitas vezes nomeando a esposa, nomeando o irmão. Na verdade é essa. na prefeitura. Na prefeitura. Na prefeitura. Nepotismo. Não, dizem que não é. É que tá. É. Mas seria nepotismo cruzado? No mínimo imoral também, né? Mas engorda, ou quer dizer... Como é que você como pode, vai ficar, você é vereador, nomeia sua esposa num poder que você tem que fiscalizar? Esquisito, né? Você não consegue fiscalizar. Né? Estranho, muito estranho. É que, de repente, você fala assim, é mais fácil fiscalizar minha esposa que está mais próximo de mim. Agora, não gostei desse, eu não entendi esse argumento do líder Samuel Vasconcelos do PT. Pode ser imoral, mas não é ilegal? E não engorda. Ai, meu Deus do céu. Engorda. Engorda. Bom, parece que os cargos de diretores também, Roberto, vão ser concursados, é isso? Olha, eu vou ter que dar uma olhada direitinho nesse projeto. Vai olhando aí. Bom, Tem que dar uma aprovar. Ah, e atenção, rufem os tambores, conforme eu previ em primeira mão. Perdoe a falta de falsa humildade. O número de vereadores, de 34 para 37 cadeiras, não é isso? Foi aprovado também. Para esse aumento, esse reajuste salarial e esse aumento de cadeiras, somente a partir de 2017. É o aumento salarial também? Sim, Pedro. Como eu disse ontem, quando se vota um reajuste salarial para vereador, só vale para o exercício seguinte. Eu vou discordar numa questão. Cansei de ver vereadores pedindo a certidão dos deputados estaduais na Assembleia. Sempre valendo para o exercício seguinte. Não era para o ano seguinte, não? Não, exercício seguinte. Sempre para o exercício seguinte, Pedro. Porque os vereadores de Guarulhos deixaram de seguir os 75% dos deputados estaduais. Exato, por pressão popular e também da imprensa. O que pode estar lhe confundindo era o seguinte, que toda vez que sempre era discutido a questão de reajuste salarial no último ano dos mandatos, o exercício dos vereadores. E aí dava a impressão que era para o ano seguinte. Realmente era o seguinte, mas era um novo exercício. E também, vamos destacar, como você já falou, vereador Elmer Japonês acabou falando mais do que devia, sem pensar, e aí acabou criando risos e também muita raiva. Ele disse que não tinha culpa nenhuma. Ele votou a favor ou se absteve? Eu não vi. Bom, essa questão de se abster também, eu vou ser muito sincero, cansei de ver na Câmara Municipal, vamos criar um cargo a mais no gabinete dos vereadores. Os vereadores de oposição iam lá, xingavam, sou contra, isso é imoral, isso é um absurdo. Aprovavam, com o voto contrário dos oposicionistas. No dia seguinte, eles eram os primeiros a estar na fila lá para nomear. Eu não sei se foi da primeira fila, mas eu me lembro que o vereador Edson Albertão chegou a criticar alguns atos, mas acabou. Mas era assim, imagina o seguinte, vocês dois criam um cargo, eu sou contra. No dia seguinte, sou o primeiro a estar lá nomeando. Era assim. Cansei de ver isso, gente. É que historicamente o seu nome não vai ficar lá como uma pessoa que... Então, o que acontece é que alguns vereadores fogem do plenário para não aparecer em lista de jornal, quem votou a favor, quem votou contra, quem se absteve. Mas todos vão se beneficiar. Eu duvido alguém deixar de usar o benefício. Então devolva o dinheiro, duvido. Então vamos parar de hipocrisia, é muita hipocrisia. E volto a dizer, não sou contra o aumento de vereadores, não sou contra a estrutura. Eu acho que essa estrutura tem que ter um parâmetro também, né? Não sei. Vamos comparar com cidades como Campinas, como outras cidades do mesmo porte de Guarulhos, né? Vamos comparar. Agora, se nós temos maus vereadores, nós temos, isso é verdade, não vou nominá-los, cabe a você, eleitor. Se nós temos maus vereadores, é reflexo dos maus eleitores, tá? Você que vendeu seu voto por R$50, por um sanduíche, não sei pelo quê, mas é reflexo, meu amigo. E olha, isso tem consequência, hein? Porque é o vereador que ele determina ou
pode vetar a quantidade de IPTU que você vai pagar. Isso. Os impostos que você vai pagar, os impostos municipais, são os vereadores que acabam determinando, brigando a favor ou contra. Então, você é responsável sim. E o seu voto vai ter consequência financeira no seu bolso. Escolha bem o seu candidato, né? Dê valor ao seu voto. Por isso que eu sou contra o voto obrigatório. O voto obrigatório não tem valor. Se o voto fosse facultativo, aí ele teria mais valor. Pode ter certeza disso. Eu faria questão de votar sempre. 2 minutos voltarei. Participe ainda hoje do sorteio de um chuveiro. O chuveiro vai sem água. A água é por conta do governador de São Pedro, mas o chuveiro é um bom chuveiro elétrico, tá ok? 2451-2121, 2459-2727 e mande sua mensagem, seu WhatsApp, seu SMS da Vivo, 99507-6900. 7h30, 7h30 é atenção, ainda hoje o sorteio de um chuveiro novinho em folha, hein? Vai sem água, mas é um belo chuveiro elétrico, tá certo? Participe, você vai receber na sua casa via SEDEC sem trabalho. Olha. 2451-2121, 2459-2727 e o celular Vivo do Radar. Pelo celular, mande só mensagem, viu? 99507-6900. Você pode mandar torpedo, pode mandar WhatsApp, mande só mensagem para o celular Vivo do Radar, 99507-6900. E está fervendo, hein? Os telefones estão fervendo aqui do Radar, tá? Roberto Samuel, achei a parte da notícia aqui. Os dias, além dos 3 cargos comissionados que foram reduzidos, definiram que a maioria dos diretores serão concursados. Eu só me pergunto se até a realização do concurso poderá ser feita a nomeação temporária. Acho que sim, né? Existe isso. Ou então o secretário acumula o cargo de baixo. E quem comanda, quem opera? É o secretário. É o secretário. Secretário, porque existe essa denominação criada na última reestruturação, que o cargo de diretor era o superior, era o máximo. Acima dele somente a presidência. Agora me diz o seguinte, fizeram o secretário. Essas demissões tiveram impacto na TV Câmara. Ontem estava no ar a TV Câmara? Sim, estava. Estava. Então está funcionando. Sim. Então tá bom. Fala, Virgílio. Um destaque policial, Pedro Lutaro. Um homem desconhecido foi baleado em um ônibus lotado da linha 453 São João Centro por volta das 4 horas da tarde de ontem por 2 indivíduos que supostamente teriam entrado no mesmo ponto na Avenida Jamil João Zarife. E ontem, quando chegou essa informação, já causou um certo pânico e apreensão, porque imaginavam que seriam novos protestos lá na região. Nós tivemos uma noite muito tensa na quarta-feira, né? Sim. Mas, na verdade, foi um episódio policial, né? No aeroporto me falaram que estava tendo tiroteio ali no Tomão. É verdade, é um tiro. Olha, depois de ser atingido, o homem desceu do veículo e começou a correr. Ele caiu poucos metros depois e, socorrido, foi levado à unidade do Pronto Atendimento São João. O motorista e o cobrador do ônibus disseram que os 3 homens entraram no veículo e pouco tempo depois, um deles foi para o fundo do coletivo. Na sequência, ocorreu uma discussão, enquanto um segurou a vítima, o outro disparou em sua cabeça. Na hora em que saía do automóvel, o atirador disse ao motorista que não levaria nada, pois a ação era um acerto de contas. O trânsito ficou lento e moradores da região temiam que a morte estivesse relacionada com os protestos que ocorreram na noite de quarta-feira, quando um ônibus foi queimado na avenida devido a uma reintegração de posse. Engraçado, né? Sempre na notícia parece tão comum. Teve um tiro dentro de um ônibus, mas você imagina você estar dentro de um ônibus. Nossa, coisa alguém dá um tiro na cabeça de outra pessoa. O pânico que não deve ter. Ô Pedro, e a líder some do Jardim Marilena e tem casa queimada, identificada como líder da invasão em área particular no Jardim Marilena, ali no Tabuão. Jane Oliveira, ela desapareceu. Segundo testemunha, ela coletou mais de R$30 mil em 6 meses de ocupação, prometendo que não haveria reintegração de posse. Anteontem, pela manhã, os ocupantes foram despejados. Casas e barracos foram demolidos. À noite, houve confronto com policiais. 2 ônibus foram queimados. A casa de Jane, na rua Itupeva, foi invadida, saqueada e incendiada. E ela já foi candidata a vereadora, Roberto? Foi lá, já faz alguns anos. Lembra o partido, não? Não lembro. Já foi muito tempo atrás. Vale lembrar que também o Jardim Marilena, ele iniciou-se como uma ocupação, né, uma invasão. Isso lá nos anos 90.
Então, Eu acho que é uma área da Continental, né? e existia um projeto, um loteamento, tudo certinho, mapeamento e tal. E foi Eu só não entendo ocupado. como, se aquela área é prevista para o aeroporto, toda aquela área esquerda da João Jamil Zarif, indo no sentido São João. Olha, vamos ser sinceros, algumas imobiliárias em Guarulhos eram verdadeiras quadrilhas, né? Que a cidade de Guarulhos sempre teve... Na região central, tem muitos e muitos terrenos que ainda não tem documentação legal. E se for investigar a fundo, esse documento foi feito há 10, 20 anos Tem atrás. você que não era amigo do cartório. É verdade. Terra grilada, é isso? Tinha muito grilo aqui. Muito grileiro? Não, tem muito grilo. Como disse um amigo meu certa vez, a história de Guarulhos foi escrita com arame farpado. É verdade. E com sangue, né? Já que machucava o arame farpado. Você, guarulhense, observa uma coisa. Quando você vai numa cidade interior, você procura saber quem são as famílias ricas. O dono da fábrica de calçados, o dono da fábrica de colchões, o dono da fábrica... Aqui, pode reparar, são donos de terras. Já repararam isso? São latifundiários urbanos. Verdade. A história de Guarulhos foi escrita com arame farpado. Entenderam? Entenderam. Fala, Virgílio. Pedro, a Prefeitura de São Paulo começa a notificar hoje proprietários de imóveis ociosos na região central de São Paulo para que passem a usá-los, sob risco de terem aumento no IPTU ou até perderem a propriedade. A medida, segundo o prefeito Haddad, será aplicada pela primeira vez e tem como objetivo combater a especulação imobiliária e a degradação do centro, elevando a ocupação. Serão considerados ociosos terrenos com mais de 500 metros quadrados, sem nenhuma construção ou com prédios muito pequenos e também edifícios com mais de 60% de sua área desocupada há mais de um ano. Os proprietários serão intimados a dividir ou construir no terreno ou ainda ocupar o edifício, caso exista. Bom, Maurício Fávero informa aqui, congestionamento nas portas de escolas, na Avenida Emílio Ribas, altura do Colégio Guilherme de Almeida, parada, agente de trânsito nenhum. Também, vamos falar a verdade, né? Culpa dos pais. Os pais são folgados. Em escola particular, o que tem de pai folgado, meu amigo? Eu já arrumei até encrenca, importa de tão folgados que são. Ali, por exemplo, na porta do Mater Amabilis, não havia vaga para idoso e para a pessoa com necessidades especiais. Certa vez meu filho estava com o pé engessado, onde é que eu ia parar o carro? E ninguém permitiu você parar. Na época eu me lembro que eu solicitei para a prefeitura, fizeram lá as vagas. Você acha que alguém obedece? Não obedece. Ninguém obedece. Ninguém obedece. Meu amigo, parece que tem gente que tem dinheiro para ter dinheiro mesmo, né? Não é para ter educação, cultura, não. É falta de cultura mesmo. Então, o que acontece nas portas das escolas particulares... Aliás, se eu for... Olha, você sabe o que eu acho? Deveriam proibir parar em frente de porta de escola particular. Sabe por quê? A pessoa deveria parar no mínimo a 100 metros e vir a pé andando. Agora, não, faz questão de deixar o filho na porta. Mas quer parar o carro, quer demonstrar o carro. Tem muita gente assim, viu? Quer mostrar o carro. Gozar de, às vezes, a criança não quer. As crianças querem que o pai deixe longe, ela não quer que o pai apareça. Tem muita gente que é muito rica. Tem gente que só tem dinheiro. Não tem mais nada. São pobres que só tem dinheiro. Então são tão pobres que só tem dinheiro. E no dia que alguma dessas pessoas não tiverem um centavo no bolso, não terá um amigo para pagar um cafezinho. Aliás, eu conheço um monte. Aliás, eu observei o seguinte, né? Segundo turno das eleições, o que eu vi de pessoas que eu tinha um certo respeito, ou uma certa imagem, melhor dizendo, né? Um conceito, pessoas falando bobagem sobre o Nordeste. Meu, que decepção, hein? Que nível cultural. Aliás, Roberto Samuel, você foi testemunha ontem, hein? Eu fiz uma pergunta, Virgílio Rocha. As pessoas falam, vamos regular a mídia, ou regulamentar a mídia, como queiram. Eu perguntei, quais são as mídias oficiais de Guarulhos, as concessões? Só o Roberto Samuel soube responder. Ninguém sabe. Então, alguns iluminados de Guarulhos, vamos defender a mídia. Vocês não sabem nem o que estão falando, me perdoe a sinceridade. Vocês são ignorantes na acepção da palavra. Vocês ignoram o assunto, né? Vocês não conhecem o assunto, o que querem discutir o assunto? É interessante, né, como o Pedro falou, alguns amigos muito ricos e alguns amigos muito de esquerda. E metidos a intelectuais. Metidos a intelectuais que leram meio Karl Marx e acham que sabe tudo de ideologia socialista, falaram tanta bobagem e muitos
uns realmente com preconceito contra nordestino E outro contra brancos. e outros jogando lenha na fogueira. Olha, você viu o que ele falou? Eu vi preconceito contra brancos também. Também. Olha, é uma coisa absurda. Gente, Contra a classe média, já estou com raiva da classe média. Colocaram um vídeo da Marilena Chauí, que eu a conheci, viu? Já entrevistei. Não é uma das pessoas mais equilibradas que eu conheci na vida, sabia disso? eu gosto dos textos dela, eu É, gostava. Mas eu já a entrevistei nos anos 80. Não é, ela Eu já não, li muita coisa ela dela. não é muito equilibrada, não. Ela faz um ódio à classe média. Que é isso? Vamos lá. Chama de elite, não? Na Não, Copa fala falaram de elite. fascista, reacionária, ignorante. Na Copa falaram que foi a elite paulista que vaiou a Elite presidente. branca paulista. A elite branca, é. A Elite branca paulista, que beleza, hein? Falaram Ah, também que meu foi a Deus. elite branca ariana que goleou o Brasil, 7-1. Ah, Eles foram muito maldosos, né? Foi culpa da elite branca ariana. É. Fala, Virgínia. Ok. Mais um destaque da Folha Metropolitana. Guarulhos será líder mundial na fabricação de produtos de saúde animal em 2015, através do laboratório Pfizer, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico Luiz Carlos Teodoro, ontem durante a comemoração do 9º aniversário da incubadora de empresas da Agende, na Vila Nova Cumbica. A Pfizer atualmente tem um laboratório alugado da Zoetis para a produção desse tipo de mercadoria. E aquela Fibro também é saúde animal, né? É, do grupo Pfizer. Aliás, chegando o calor, eu espero que a Pfizer e a Fibro, né, não deixem aquele odor maldito. Você se lembra, Roberto? Quando chega o calor, aquele mau odor na região do Macedo, na Pfizer. É o tratamento de esgoto lá da Pfizer e da Fibro, que está superado, saturado. Espero realmente que tenham tomado providência. Não esperem nós, da imprensa, pressionarmos mais uma vez, né? Olha, o cheiro era tão ruim que ele saía ali da região do Parque Secap e chegava até a região central. Sim, Guarulhos Já de inteiro. Moreno é uma coisa absurda, gente. Falando em coisa absurda, o governo do estado mais um favor para a cidade. Não sei se vocês repararam, aquela passagem da rua Padre Celestino, o cruzamento com a Avenida Antônio de Souza, foi fechada aquela passagem. Não sabia. Fecharam fisicamente, não é temporário não. Passaram o guia, sarjeta, aquele cruzamento deixou de existir. Ou seja, de certa maneira, perdemos mais um acesso ao centro de Guarulhos. Esse corredor metropolitano, o corredor estadual de ônibus, ele sai do Secap, dizem que sai do Taboão, vírgula, não sai do Taboão não, sai lá de um lugarzinho perto do Secap e vai até a Vila Galvão. Que raio de corredor é esse? Ninguém entendeu. Para ligar o Secap à Vila Galvão, o certo é ligar até o Tucuruvi no metrô. E eu não vejo o menor esboço nesse sentido. Por enquanto, esse corredor metropolitano de ônibus em Guarulhos está sendo um presente de grego. Bem, vamos dar um rápido intervalo. Aproveite o sorteio ainda hoje de um chuveiro elétrico novinho em folha que você vai receber via Sedex na sua casa, tá? A água é por sua conta, ou do governador Alckmin, ou da Sabesp, ou do SAAI, ou do São Pedro. Então, vamos lá. O chuveiro, mande sua mensagem 995076900 ou então 2451-2121, 2459-2727. 2 minutos. 7 horas e 46 minutos. Ainda hoje o sorteio de um chuveiro. Participe 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do radar 99507-6900. E algumas mensagens que a produção me repassa aqui. O Antônio do Parque Continental, Roberto Samuel, concorda. A Secretaria Estadual da Fazenda em Guarulhos, posto fiscal fechado hoje. Mas a Receita Federal trabalha normalmente. E o Wellington, que é funcionário público, pergunta por que os vereadores não têm o mesmo empenho para aumentar os salários dos funcionários públicos. Wellington, não que eu queira defender, mas vou tentar explicar. Esse aumento de funcionalismo público que vai para a Câmara nem deveria ir, porque é uma atribuição da Prefeitura, do prefeito. A Câmara ou aprova ou desaprova. Vamos supor, não pode interferir no não pode modificar. Exato. Então, vamos supor, o prefeito manda um aumento de 10%. Ou a Câmara aprova os 10% ou fica zero. O que você prefere? Exato. Eu acho que às vezes a Câmara poderia aprovar, desaprovar os 10% para ver o que acontece. Olha, e é interessante, Pedro, fizeram uma conta que me chamou a atenção, esse reajuste, né, de subsídios, na verdade, não é nem salário, de 10 para 15 mil, segue o que o funcionalismo recebeu nos últimos 8 anos.
já que os vereadores não receberam esse reajuste durante esses 8 anos. Então, seguindo esses 8 anos, daria esses 15.031. Não chegando na cota que determina a lei de 75% dos deputados. Olha, eu vou ser muito sincero. Para um vereador que é atuante para a população, o salário de 15 mil é justo. O que não é justo é para um vereador que nem mora na cidade, mora no Rio de Janeiro, vem de vez em quando na sessão. E você sabia que nós temos? Diz a lenda, né? Nós temos um vereador que, na verdade, não mora em Guarulhos. Não mora. Nós temos vereadores que, quando foram eleitos, eu acabei ligando para ele, pedindo para ele chegar até um certo ponto, ali na Paulo Facchini, e ele não sabia onde era Paulo Facchini. Não sabe. Não sabia. Então, nós temos aqui em Guarulhos um vereador que mora no Rio de Janeiro, não conhece a cidade, duvido que tenha um trabalho político, social, em função da população. Ele pode indicar a Tá igreja aqui. dele. Tá certo. Aliás, ele informou como endereço... Uma igreja. Uma igreja. Era uma igreja. Então, meu amigo, repito, se nós temos maus vereadores, é culpa sua, mau eleitor. Se nós temos vereadores, bons vereadores, a responsabilidade é sua também, o mérito é seu, bom eleitor. Saiba escolher os candidatos a vereador, né? E hoje, agora, com o você Google, se vende né? por R$50 na boca de urna, você pega um papelzinho do chão para votar. Quantos não fizeram isso? Muitos. Quantos não se lembram em quem votou para vereador? Faz um exercício mental. Em quem você votou para vereador na última pouco eleição? se lembra. Pouco se lembra. Lembra o número dele, lembra o que ele fez. Algum Hoje, projeto. com o Google você consegue ver toda a vida do seu candidato. Procura lá. Sabe, dá para você ver se ele tem algum processo na justiça, se ele já foi se envolvido em escândalo. Faz uma pesquisa antes de votar no seu candidato. Essa crítica do Soltur ao vereador Elmo Japonês é emblemática, hein? É emblemática. Nossa, foi uma coisa absurda o que ele falou. Quer dizer, absurda não, desculpa. Foi Emblemática. Foi emblemática. Foi uma coisa assim... Fala, Virgílio. A cidade de Campinas anunciou ontem que será a primeira cidade do país a usar esgoto tratado para o consumo direto da população. A primeira do país? A obra, estimada em 12 milhões, será bancada pela concessionária que administra o aeroporto de Viracopos, que deve terminar em 18 meses. Cadê a Gru Airport? Atualmente, o esgoto tratado na cidade é transformado em água de reuso, que em seguida é em parte despejada no rio Capivari. O rio abastece cerca de 7% da cidade. A água de reuso tem 99% de pureza, mas não serve para consumo humano. Bom, o SAI está comercializando caminhões-pipa, isso que eu estranhei, né, com água de reuso. Então, está me causando estranheza realmente isso aí. O SAI está comercializando caminhões-pipa. Mas isso não é para o consumo, né? Não, não é potável. É para a indústria. Esse Não, aí então, é potável? é. Qual o valor aí, Virgílio? 12 milhões a obra. Isso é uma bagatela. Sim. Tem certeza que é para consumo humano essa água? Está dizendo aqui, consumo direto. Vamos pedir para alguém do SAI participar do programa para saber por que nós, então... Lá é a concessionária do aeroporto? Ou a Gru Airport, hein? Bom, 12 milhões também, até Guarulhos tem para fazer essa obra, né? Vamos ver. Bagatela, né? Coisa... Pois é, 12 milhões. Não é fácil. Fala, Virgílio. Pois é, mais 2 mortes aqui, mais 2 pessoas que estavam no ônibus que se chocou com uma carreta na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, em Ibitinga, né? Em Ibitinga, no interior de São Paulo, morreram, confirmando ontem a Prefeitura de Borborema. Borborema. Pois é. Os corpos dos 2 serão enterrados no cemitério municipal Antônio Barbosa, em Borborema. Leonardo era filho de uma das 3 professoras que morreram no acidente. Além deles, uma diretora da escola municipal que acompanhava o filho na excursão e 7 adolescentes também não resistiram. Uma tragédia, né? Bom, produção, nós temos mais 6 minutos de programa. Preparem o sorteio do chuveiro que vai via SEDEX sem trabalho para o cidadão. Tá bom? A nossa amiga Inajara Nogueira está no ponto? Já então tá vamos no lá, ponto. dá 30 segundos aí, produção. 7h52, 7h52, já conosco no estúdio, Inajara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia a todos. Prossiga. Pedro, nós temos várias reclamações hoje. A primeira é do Edson, da Vila Fátima, que nos informa que a UBS Vila Fátima recebeu uma verba para a reforma no início desse ano e a obra era para ser finalizada agora, em outubro. Chegamos no último dia do mês e até o momento a obra não foi finalizada. Pergunta para a Secretaria de Saúde. Pois é, UBS da Vila Fátima. É obra também, a gente sabe quando
começa, não sabe quando é que termina, né? Difícil, obra sempre atrasa. O Jari, do Jardim Paraíso, reclama que desde domingo ele está solicitando ao SAI a manutenção de um vazamento de água em sua residência e até hoje ele não foi atendido. Ele abriu um chamado às 8h12 da manhã de domingo e até agora o SAI não foi lá. Ele já fez várias reclamações. 0800 10 10 42, tem que montar uma ouvidoria no SAI, então. Aliás, boa ideia, hein? Uma ouvidoria no SAI. Encaminha para a assessoria de imprensa do SAI que funciona, viu? Tá bom? O Rony do Santa Cecília também nos informa que há um vazamento há mais de uma semana na rua Lamartine Barros, no Jardim Pinhal. Babo. Babo. O SAI demorou mais de uma semana para ir. O SAI foi hoje de manhã lá iniciar o reparo. Antes tarde que nunca foi, né? Obrigado, hein, o Rony, o homem do pitômetro. O Sandro, do Jardim São João, também reclama de um vazamento de água na Avenida Wilson Celestino, ali no bairro São João. O SAI não atende as reclamações, segundo o nosso ouvinte. 0800 10 10 42. Caramba, hein? É tanto vazamento assim, hein? Olha o Manda pra desperdício, imprensa. Olha, você vai ter, mandar no e-mail só para o SAI. O Anderson também reclama de um vazamento de água dentro do aeroporto. Segundo o nosso ouvinte, ele fica no apoio E. E esse vazamento está há mais de 3 meses. Mas peraí, aqui é Agro Airport. Mas pelo que eu percebo, é um vazamento interno, é isso? É dentro do aeroporto, no apoio E. O que é apoio E, Virgínia? Não sei. Nem não eu. tenho ideia. Mas deve ser interno. É interno. É questão da Agro Airport, né? O Joãozinho do SAAI também informa que há um vazamento de água na estrada do Viscônio, em frente ao 481. Este vazamento está afundando o asfalto. Peraí, deve ser a estrada do Zircônio, não é isso? É. Zircônio? Estrada do Zircônio, no número 481. É, porque a única estrada que eu conheço é do Zircônio, a do Viscônio eu não conheço. Conhece, Não conheço. É outro vazamento? Outro vazamento. Caramba, vamos mandar um Tanta e-mail água pro SAI aqui. Tanta água faltando na cidade e tanto vazamento. Tanto vazamento. É que sabe o que acontece? O povo está dando valor para a água e está observando. Né? E está informando. Tá certo, vamos Tá certo. fiscalizar. Vamos Aqui é fiscalizar. Zircônio, viu? Zircônio. Zircônio. Prossiga. E a Sueli Borges reclama que na frente da Escola Municipal Maria Helena Faria Lima, no Cabo Sul, há uma reciclagem que está atrapalhando as aulas, pois o odor é muito forte e intenso. Essa escola fica na estrada do Cabo Sul, número 7.800. Aqui você vai caminhar para o meio ambiente e para a SDU. Certo? Certo. SDU, o Gutenberg, né? Ô, Gutenberg, bom dia, jornalista Gutenberg. Preciso falar com você, viu? Entra em contato. Que mais? E o Lima do Consegue convida a todos para na próxima terça-feira, dia 4/11, às 19h30, para participar da reunião de segurança pública, onde vai discutir temas de melhorias para a região. A reunião será feita no Teatro Nelson Rodrigues. Vai, fica esperto aí, Najara. Pega um no ar aí. Vai. Pegou um? Pegou. Lê você. Quem foi sorteado? O Adelmo da Ponte O Grande. Adelmo, Adelmo. nosso ouvinte carteirinha. Nosso Ganhou um ouvinte. chuveiro, hein, Adelmo? Nós vamos mandar via Sedex pra você, tá bom? Banho de 5 minutos, hein? 3, que 3, 5, 5 é muito. Que isso. E faça a barba fora do chuveiro, viu? Eu aprendi também. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e estaremos de volta, se Deus quiser, até terça-feira. Até lá. Audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.